Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar em Cristo e que possamos amar o Senhor. Queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto muito diverso, importante. E este assunto ele começa a ser modelado ali nos anos de 1500, né? Nos anos ali da Reforma Protestante, no século XVI, ali, 17, 18. E isso se estende por toda a igreja, tanto a igreja primitiva quanto a igreja moderna. O que é este assunto que nós voltamos nele sempre que precisamos falar das bases da igreja? O que é este assunto? Bom, eu não vou me demorar aqui, eu vou começar a falar desse assunto agora e daí depois eu entro novamente falando sobre isso. Quando a gente vai estudar a história da igreja, tanto da igreja católica quanto da igreja protestante, vai estudar as facetas da história, nós nos deparamos com coisas corretas e coisas incorretas pros dois lados. Então a gente encontra uma bifurcação dentro da história. E quando você vai estudar protestantismo e catolicismo, principalmente, pois dentro destas duas esferas nós temos as bases do cristianismo. Então, em 1517, quando a gente vai ter o início da Reforma Protestante, nós vemos algumas heresias que Lutero, né, estava revelando heresias da Igreja Católica. E a primeira heresia que Lutero condenou foi a salvação meritória, ou seja, a venda de indulgências. Então, o Papa queria lá construir a Catedral de São Pedro, baixou um decreto e disse que poderia, quem estava no purgatório poderia ir para o céu. Inclusive o tesoureiro do Papa, ele tinha um ditado que ele dizia que quando a moeda caía no galáxio da igreja, a alma saía pulando
purgatório e iria direto para o céu. Isso revoltou esse monge, né, chamado Martinho Lutero, e aí ele escreveu 95 teses para dar para dizer o que estava de errado na Igreja Católica. Bom, mas nós vemos que existiam práticas que são da Igreja Católica hoje, mas que já existiam nos primeiros séculos da Igreja. Então, ali no século II, tu já tem o batismo infantil. No século III, tu já tem algumas indulgências. Então, já existiam essa do século III, não sei bem qual foi a data, tá? Mas então Lutero, ele viu que existia uma discrepância muito forte entre aquilo que a Igreja Católica ensinava e aquilo que a Bíblia ensinava. Inclusive, a base da Reforma Protestante de 1517 foi a Carta Paulina aos Romanos. A tese principal de Lutero foi que sola fide, sola graça, né? Somente a fé, somente a graça, né? Sola escritura. E a primeira base de sola fé, ele tirou de Romanos 1, do 16 ao 17, que está lá escrito. Mas então, por que existe uma certa similitude entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, se elas são tão distintas? Porque a gente vê uma similaridade entre algumas doutrinas, sendo que elas são tão distintas. Bom, não é que existe, veja bem, não é que existe uma similaridade entre as doutrinas católicas e protestantes. Não. Mas como as duas se debruçam sobre a Bíblia, e diga-se de passagem, a Igreja Protestante muito mais que a Igreja Católica, mas mesmo assim, quem está entendendo, diga bem aqui. Mas mesmo que a Igreja Católica ela não se debruce tanto quanto a Igreja Protestante na Bíblia, ela ainda tem uma ideia que a Escritura é regra de fé e prática para os cristãos. Então, por exemplo, quando eu pego o texto, vamos utilizar esse texto já vou responder a pergunta, tá? Vamos pegar a passagem de Romanos 1, 16 e 17. Por exemplo, se tu pergunta para um católico, ele vai te dizer que aqui que é fé, sim, ela salva.
mas não é somente a fé. Se tu for perguntar para um protestante, ele vai dizer que o texto é claro, que a salvação é só pela fé. Então você entende que a mesma passagem, embora a mesma passagem esteja escrita a mesma coisa, existe uma diferença na interpretação dessa passagem, que é a mesma, e tantas outras. Eu só dei um exemplo. Então, deixa eu mostrar esse exemplo melhor. Por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus em fé como está escrito: o justo viverá pela fé. Aí um protestante olha isso aqui, o justo viverá pela fé, e diz assim: tá vendo? Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo que é somente pela fé. Aí um católico vai ler essa mesma passagem e diz assim: não, mas ele não disse que a salvação é somente pela fé. O que Paulo está dizendo é que a salvação se dá também pela fé. Então, a Igreja Católica, ela pegou algumas partes da Escritura e desmembrou. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. A nossa irmã Byron, não sei, Byron, deve ser um menino. Byron, eu vou pegar esse exemplo dessa pergunta. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando o anjo Gabriel fala com Maria, olha o que é dito a Maria. Mateus capítulo 1, verso eu vou ler a parte, vou ler o relato de Lucas, tá? Que o Lucas eu acho que tá mais caro. Veja que eu só tô dando exemplo. Depois a gente vai se aprofundar mais. Mas, por exemplo, no texto de Lucas, o anjo diz a Maria que ela é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, né? Bendito é o fruto do seu ventre, Jesus, como está na oração da Ave Maria. E aí, alguns vão olhar esse texto e vão dizer assim: ah, mas aqui o anjo Gabriel está dizendo que Maria não tem pecado. Porque, deixa eu explicar o que foi esse erro de Maria.
existia na igreja ali no primeiro século, existia um homem chamado Dário, que ele dizia que Jesus ele tinha somente uma natureza, ou ele dizia que ele era somente humano. E para parecer essa heresia, eles disseram que Maria é a mãe de Deus. Pegue isso aqui, Maria é a mãe de Deus. Só que nós protestantes acreditamos que a igreja quis dizer que ela é a portadora de Deus e não a mãe, porque Deus é eterno. Deus não pode ter mãe. E então, a partir daí, a igreja, pegando a anunciação de Maria, lá de Lucas 1, eles começaram a dizer que se Jesus não tinha pecado, logo Maria não teria pecado, porque Maria não poderia ter pecado e conceber alguém sem pecado. Só que, e aí deixa eu ler um texto para explicar isso aqui. Em Lucas capítulo 1, o anjo diz assim a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Ainda no versículo, deixa eu ver, no versículo, cadê? Eu vou ler na versão de Mateus, ok? Em Mateus, só deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Em Mateus 1, olha o que o anjo ele diz a Maria. Mateus capítulo 1. E pensando nisso, cadê? E darás à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Então, o católico olha para essa passagem e diz assim: não, como uma mulher ela pode dar luz a um ser divino e ela ter pecado. Só que o texto de Romanos 3 e o texto de Gênesis 3 são claros quando disseram que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ou seja, e ali no grego é todos mesmo, é geral, não é todos de raça, mas é todos de unidade. Então, quando Paulo ele diz que todos pecaram, ele
logo incluiu Maria. Maria, ela era, nós não podemos dizer que ela era qualquer mulher, não. Tanto é que o anjo diz a ela, Maria, és agraciada, porque o que está em ti é fruto do Espírito Santo. Então Maria não era qualquer mulher, mas Maria também não é corredentora de Deus. Ela não é corredentora. Deixa eu ler com vocês Mateus capítulo 1, que diz o seguinte. Mateus capítulo 1. Vamos ver quando o anjo aparece a Maria e ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado. Aqui ele está falando para o pai de João Batista. Mas quando ele fala a Maria, ele chama ela de agraciada. Por quê? Porque Maria, ela não era uma mulher comum. Não, Maria era uma mulher especial. Tanto é que o anjo diz que ela é agraciada. Eu não estou achando o texto aqui agora, mas o anjo diz a Maria que ela era bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do ventre dela, certo? Então, os católicos, eles têm uma oração que diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aqui está correto. Ave Maria, cheia de graça. Isso o anjo disse. Ela era cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essas 5 coisas estão corretas na oração. Ave Maria, cheia de graça, correto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim, o Senhor é com ela. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus não é bendito. Era. O erro bíblico teológico da oração começa na segunda parte, quando oramos assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui nós temos 2 erros. O primeiro deles é que Maria, ela não é santa. Por quê? Porque o texto de Romanos, capítulo 3, quando fala da justiça de Deus, fala que todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é isso que eu quero provar hoje para vocês. Eu peço que você abra rapidamente a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, que diz assim, Romanos capítulo 7, diz assim, porque o pecado tomou ocasião pelo mandamento, mas enganou porque ele me matou. Ou seja, todos nós somos pecadores, desde Eva até Cristo. Passou por Cristo, continuou o pecador. O pecado entra no ventre, ou seja, aquela criança que é colocada no ventre materno, porque ele já está com a semente da mãe, então ele já tem pecado, porque quem dá legalidade ao pecado? A natureza. Então, todos pecaram. Agora, se todos pecaram, como Maria não pecou? Como Maria não viveu o pecado? Maria morreu, certo? Maria morreu. Ela sofreu a recompensa do pecado. Aí você vai me dizer assim, mas Jesus, ele não tinha pecado, ele morreu. Aí tu vai dizer assim pra mim, o diabo quer dizer que Jesus tinha pecado? Não, nunca direi um absurdo desse, jamais. Mas Jesus morreu porque Isaías 53, quando Isaías promete um Messias que tiraria o povo de seus pecados, é dito que o pecado foi posto sobre Cristo. Ou seja, por que Cristo morreu? Porque mesmo ele estando sem pecado, não tendo pecado, ele estava com o pecado do povo nas costas dele. Então, veja se vocês estão entendendo, para não pegar de distorcido. Nesse tempo a gente tem que cuidar para não distorcer a nossa fala. Eu não estou dizendo que Jesus tinha pecado, não. Mas Jesus, no momento que foi moído, que é isso que Isaías diz, que ele foi moído pelas nossas transgressões, naquele momento, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava sobre ele. É por isso que Cristo morreu.
porque o meu pecado estava sobre ele. Porque se Cristo não tivesse pago pelos nossos pecados, ele não teria morrido. Como assim, tchau? Sim, porque segundo o texto de Romanos 7, a consequência do pecado é a morte. Se não tem pecado, não haverá morte. Ah, mas aqui ele está falando de uma morte eterna. Não mesmo. Ele diz que a morte física também é por causa do pecado, qualquer tipo de morte. Então, agora eu tenho uma pergunta. Se qualquer tipo de morte é por causa do pecado, e somente Jesus morreu por um pecado vicário, mas ninguém, como Maria morreu se ela não tinha pecado? Ou você vai me dizer que Maria não morreu, que ela está viva até hoje como Caim? Então, lógico que Maria tinha pecado, porque ela morreu. Agora, a virgindade perpétua de Maria é um outro dogma que a gente vai falar mais tarde. Mas, como vou dizer que Maria é a mãe de Deus? E como eu já expliquei, eles tentaram tapar a heresia da dupla natureza de Cristo, que Ário estava tentando dizer que Cristo não tinha duas naturezas, e aí eles tentaram solucionar essa heresia criando outra, que foi a Maria 100% virgem. Ou melhor, que a Maria era mãe de Deus. Maria não é a mãe de Deus. Maria é a portadora do homem Deus. Então vamos entender isso. Qual a diferença de mãe e de portadora? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Qual a diferença de mãe e de portadora? Mãe, para tu ser mãe de alguém, ou pai de alguém, ou filho de alguém, você precisa ter a mesma natureza desse alguém. Então, por exemplo, a minha mãe, bem, ela é humana, eu sou humano, então eu sou filho dela. Agora, Jesus não tinha a mesma natureza de Cristo, ou melhor, Jesus não tinha a mesma natureza de Maria, que se Jesus é a mesma pessoa. Por quê? Porque Maria, assim como todos nós, perdeu a natureza divina por causa do pecado, certo? Então, Maria perdeu a natureza divina. Jesus não.
quem concebeu Jesus, ou melhor, quem colocou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Aula de Biologia Básica grátis. Quem me colocou no corpo da minha mãe para me gerar? O óvulo do meu pai, certo? Mas a Bíblia diz que não foi assim com Maria e com Jesus. A gente sabe pelas escrituras que quem formou Jesus no ventre materno de Maria foi o Espírito Santo. Logo, ele não tinha o gene humano, nem de José, nem de Maria. O gene humano não foi colocado em Jesus. Desculpa, perdão. O gene humano foi colocado em Jesus, sim. Perdão, errei. Mas não o gene do pecado. Porque lembra que antes de Adão e Eva pecarem, eles eram humanos, certo? Diga, mãe. Adão e Eva eram humanos antes do pecado, certo? Mas era um gene humano. Ou você vai me dizer que não era, que era um gene sobrenatural? Não. Adão e Eva no Jardim do Éden eram humanos. Então, eles tinham o gene humano, mas o DNA deles não estava manchado pelo pecado, da mesma forma que Cristo. Cristo ganhou o gene humano de Maria, mas o pecado não entrou no gene humano de Jesus. Aí eu não sei te explicar, mas eu sei que foi assim que aconteceu. Então, Jesus, ele absorveu a natureza humana, mas ele não absorveu o pecado humano. Diferente de um bebê comum que é gerado pelo pai e pela mãe. Ele tem um gene do pecado. Jesus, como foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, então ele não teve o gene do pecado. É por isso que Maria, mesmo sendo pecadora, Cristo não sofreu o gene do pecado, porque mesmo Maria sendo pecadora, não foi José que coabitou com Maria e fez Jesus. Não, ele nasceu de uma mulher humana e de um ser extraordinário. Isso é, exatamente isso é a união hipostática. Jesus 100% homem e 100% Deus sem o pecado. Tá, mas aí você diz assim, ok, já vamos entender que Jesus, ele não tem pecado, beleza. Mas e Maria? Como Maria gerou Jesus sem pecado e ela tinha pecado? Como eu disse, Maria sofreu
um pecado original, assim como qualquer outra pessoa. Então Maria, ela não pode ser chamada legalmente da mãe de Deus, porque como eu disse na união hipostática, a união, a natureza humana e a natureza divina se uniram em Cristo, mas não em Maria. Maria não tinha uniões hipostáticas, desculpa. Quem tinha essa união hipostática é Jesus. Então, Jesus não tinha pecado. Mas Maria, como nasceu novamente, Jesus nasceu de uma mãe humana e do Espírito Santo, um ser divino. Mas Maria nasceu de um pai humano e de uma mãe humana, ou seja, ela tinha o gênio do pecado. É por isso que nós não podemos dizer que Maria não era pecadora. Maria foi uma grande mulher, como a gente viu no texto aqui de Lucas, quando o anjo ele diz a Maria que ela é agraciada, né? No texto de Romanos, de Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no verso 35, o anjo diz assim: e respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te incumbirá como uma sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Exatamente, Lucas 1. Então, vamos lá. Maria tinha pecado, mas Jesus, ele não sofreu o pecado, porque foi o Espírito que gerou Maria. Ok, mas aí você vai me dizer assim, Maria sendo uma pecadora, e mesmo que quem gerou foi o Espírito Santo, Jesus estando dentro dela, ela não passaria o pecado para ele, se pecado é desde a madre? Numa circunstância normal, sim, mas as escrituras descrevem que não foi isso que aconteceu. Jesus não sofreu a mutação do pecado. Inclusive, quando o anjo diz a Maria que a virtude do Altíssimo te encobriria como uma sombra, ela diz que aquele que nasceria dela seria ou era santo. E santo aqui não é uma
a figura de linguagem. Não, ele realmente era e essa. Então, novamente, a gente não tem como saber como foi que Deus fez para que Jesus nascesse de mulher e não se contaminasse com o pecado dela. Mas ele fez. Isso aconteceu uma vez. Para se cumprir o que está lá em Gênesis 6, que aquele que como é em Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoa Adão e Eva, Deus ele faz uma promessa. Quando ele diz assim, Gênesis 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, está falando para a serpente, entre a tua semente e a semente dela. Este te ferirá a cabeça. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, ou seja, a mulher, o filho da mulher que é Cristo, iria esmagar a serpente. A serpente iria matar o filho da mulher, como aconteceu. Jesus foi morto, mas ele depois ressurge no terceiro dia e esmaga a cabeça da serpente, que é uma figura pro diabo. A serpente é uma figura pro diabo na Bíblia. Então, Maria, esta promessa de Maria, essa natureza, de Cristo, ela foi gerada por ele mesmo em Maria. O filho, a criança, tinha uma natureza divina e humana não corrompida, porque Jesus era um divino e humano ao mesmo tempo, só que a parte humana de Jesus não era corrompida. Mas nós não sabemos, isso a Bíblia não revela, tem coisas que a Bíblia não diz. A gente não sabe como Jesus viveu dentro de Maria e não se contaminou com o pecado dela. Porque a gente sabe, a Bíblia diz que aquele que nasce da mulher é do pecado, era a mesma natureza, só que com Cristo foi diferente, exatamente, Júlio, mistérios de Deus. Então, é um erro teológico e bíblico dizer que Jesus era que Maria, era a mãe de Deus. Mas, voltando ao assunto geral, existe uma briga entre protestantes e católicos sobre várias doutrinas. O Solo Escritura,
a salvação somente pela fé, pela graça por meio da fé, as indulgências. A gente vai falar melhor sobre isso. Mas quando Lutero pegou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a igreja católica, nas 95 teses que depois eu vou falar para vocês quais são, Lutero condenou, ou melhor, não foi Lutero que o condenou, ele só disse aquilo que a Bíblia havia condenado contra as indulgências, contra a doutrina da virgindade perpétua de Maria, contra a doutrina da infabilidade papal, contra a doutrina da autoridade da igreja e muitas outras heresias que que foram propagadas nesses 18 e 19 séculos da Igreja Católica, porque nós não podemos dizer que a Igreja Católica, os católicos dizem, né? Mas não podemos dizer que a Igreja Católica, ela foi oriunda do primeiro século. Isso, provavelmente a Igreja Católica começou ali entre o segundo e o quarto século, tá? Entre esses 2 séculos aí, segundo e quarto. Por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica, ela começou a ensinar coisas que não eram oriundas da igreja primitiva. Embora eles vão dizer que já existiam culto a Maria no primeiro século, que já existia veneração a santos, e eles vão fazer uma diferença entre Dulia, hiperdulia e latia, né? Latia é o culto Dulia culto aos santos, latia culto a Deus, né? A gente tem que entender que isso não existia na igreja primitiva, então provavelmente entre o primeiro e o terceiro século. Por exemplo, o próprio batismo infantil, nós não podemos mensurar antes do quarto século essa prática. Então, é muito difícil você dizer uma coisa assim. Mas eu vou fazer uma série sobre as heresias da Igreja Católica. E amanhã eu farei um vídeo falando qual é a minha relação com outras igrejas, qual a diferença entre liberdade religiosa e ecumenismo religioso. Ecumenismo é errado, liberdade religiosa é correto. Qual é o limite um do outro? Eu vou discutir isso na live de amanhã, ok? Que Deus abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar em Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia. No Senhor, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é poder, reino e glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja o que eu disse. Maria, Mãe de Cristo, não Mãe de Deus. E aí eu vou explicar porque eu faço essas orações, mesmo sendo protestante, certo? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz, eu tenho que ir agora. Boa noite. Amanhã voltamos, ok? Que Deus abençoe todos. Desculpa não ter feito a leitura, é que como tá bem tarde, então eu só fiz a mensagem. Tá bem? Que Deus abençoe todos. Amém.